E tem alguma coisa demais assumir que a gente é fraco? Não. O fraco precisa ficar forte. Quem está fraco na saúde tem que comer melhor, tem que dormir melhor. Quem está fraco no amor tem que se sentir amado. Então a sua fraqueza não revela que você é ruim, revela que você precisa de força, precisa de treino, precisa de entender o momento. Nós estamos num país que é bacana em relação à crise. Só nos últimos 30 anos, 45 crises. Nós estamos entrando na 46 nos últimos 30 anos. Ou seja, somos profissionais em crise. Nós vivemos geralmente, nesses últimos anos, dentro de 3 crises. Uma crise aguda acabando, a outra começando e uma outra se instaurando. Ou seja, nós somos um país onde as pessoas são fortes mesmo. Agora, tem como ser anticrise? Sim, tem que aprender a ler o tempo. Tem uma crise chegando, que vocês não estão percebendo, ela é um pouco assustadora. É a crise tecnológica. É a crise que vai jogar todos os nossos sonhos no lixo. É uma crise que, se você não estiver preparado, você vai enterrar sua profissão, você vai enterrar sua empresa, você vai enterrar seu patrimônio. Outra crise que está acontecendo, por conta da tecnologia, o dinheiro está sendo todo digitalizado e falta 1% para digitalizar todo o dinheiro mundial. 1%. Quem for anotar, anota, já foi 99% do dinheiro mundial por formato digital. Ou seja, as pessoas não entendem a gravidade disso, então o dinheiro ele vai ter um reset antes de 2030 e talvez você quebre por causa disso. Segunda coisa que você tinha que saber e não está sabendo, que isso tudo é um pacote anticrise. Eu lembro o dia de estar na empresa da família. Eu gostava de ler os relatórios do Banco Central, que apontava problemas, muito interessado no mercado financeiro há muito tempo, sou investidor profissional também, e aí o mercado estava apontando uma recessão absurda, em que ano? 2013, falando que 2014 ia ter uma recessão. Eu acompanhando também profecia de todo lado, eu olhava o relatório do Banco Central, profecia e o declínio do mercado, eu comecei a entender que era hora de antecipar algumas coisas e mudar algumas coisas dentro da empresa. E aí eu fui falar disso para as pessoas, onde eu estava, todo mundo riu, falou, não faz sentido isso. Eu falei, vai quebrar em 2014. Falei em 2013, o Brasil vai quebrar. Para quem não entende, só de 2013 para cá, o Brasil já quebrou 2 vezes. E está iminentemente indo para a 3ª vez que vai quebrar. O que é a quebra? Quando a pessoa que toca algo quebra emocionalmente e descarrega emocionalmente o resultado dele em cima daquilo que ele está gerindo. A gente não tem um CEO no Brasil. Toda empresa, quando está com dificuldade financeira, ela chega no limite a ponto de ir para a justiça, numa recuperação judicial. O juiz tem que vir decidir a lista quirografária e falar o que tem que pagar primeiro e ficar vigiando a gestão para o negócio não ir por água abaixo e salvar os empregos, salvar o imposto, salvar o dinheiro dos fornecedores. Então, uma empresa, quando quebra, ela quebra primeiro no dono, depois o reflexo é ali e acaba a cooperação, se não der conta de reverter. Um país, não. Um país começa a levar as pessoas para a miséria, porque quem paga a conta é o povo. Essa miséria vai gerar mais violência, violência vai gerar morte, vai gerar um caos social. Marcelo, mesmo assim, tem como eu aprender essa anticrise? Sim, tem como você ser uma pessoa que é anti-medo, tem como você ser uma pessoa que tem anticrise, mas tem que aprender a ler o tempo. Se você não aprender a ler o tempo, você vai ficar vítima. Você vai ser sempre uma vítima do sistema. O que você tem que entender? Coisas naturais. A Terra, pode acontecer o que for, não tem, até onde a gente saiba, alienígena arrancando minério daqui, levando para outro planeta. Até onde a gente saiba, não tem. Tem uma tentativa de pessoas daqui de buscar minério em outro lugar para ver se enriquece a Terra. Isso sim está acontecendo. Então, como é que eu salvo a minha empresa? Minha cabeça, ela sempre tem que estar em constante crescente, eu sempre tenho que estar antenado, eu sempre tenho que estar na frente das tendências, que tendência já quebra a gente. Então, por exemplo, eu lembro em 2013, quando eu fui mexer com e-commerce, não deu certo. E aí eu lembro que em 2013, negócios locais, físicos, estavam caindo faturamento 5 pontos percentuais todo ano. 2013. E os negócios online crescendo 10 pontos percentuais ao ano. Só que quando chega a pandemia, muda o comportamento mundial. Aí foi dobrar de uma vez, não cresceu 10%. Então o consumo mudou. Não sei se você lembra, antes da pandemia, os restaurantes ficavam abertos em vários lugares no Brasil e no mundo, até de madrugada. Hoje tem um monte de restaurante renomado das antigas, que não abre mais depois das 10 e fechou. Você percebeu esse comportamento mudando ou não? O povo foi para casa.
foi uma coisa interessante também, o povo estudou mais em casa. Como ficou muita gente em casa, foi a maior explosão que eu já vi de venda de produto de ensino. Explosão. Comportamento mudou, comportamento humano mudou com o fast food, comportamento humano mudou quando começou o jornal impresso, eles começaram a dar atenção demais para o jornal impresso. Você pode pesquisar, você vai ver. Isso tudo foram crises que foram sendo geradas na humanidade. Você vê pessoas assim, fotografias de 1920, todo mundo olhando um jornal numa avenida inteira, todo mundo ficou doido dando atenção para o papel. Depois começaram a dar atenção demais para o rádio, deram toda a vida para uma televisão. E interessante, nossos avós são pessoas que acreditam em quase tudo que vê na internet, porque são da geração da TV, onde tudo que falava na TV era verdade. Então, se ele vê um passarinho tocando guitarra, ele manda lá no grupo da família: olha que passarinho bacana, ele realmente está tocando isso aqui. Ah, o passarinho está cantando o hino nacional, fazendo... Aí você fala, mas por que os mais idosos eles acreditam? Eles acreditam que eles são de uma geração onde tudo era verdade na televisão. Então, para eles não conseguem ter esse discernimento. Nossos pais, como assistiram novela demais, foram muito influenciados. Nossa geração não assiste novela. Nossa geração vê a vida dos outros. É uma geração diferente da outra, vivendo uma crise diferente da outra. Por exemplo, o celular vai ter uma crise onde as pessoas não vão se falar mais. Então nós estamos com baixo índice de relacionamento, pessoas não treinam soluções de problemas, elas não gostam de aprender, elas querem tudo facilitado e elas estão com o cérebro em apodrecimento, que é esse negócio de ficar 6 horas, 8 horas por dia com exposição à digital. Não tem mais lógica uma pessoa ficar lá sentado, cagando 1 hora e mexendo no celular. Gente morrendo agora, nesse exato momento, que está com o celular na mão, porque não prestou atenção no trânsito. O outro que está atropelando o outro agora está com o celular na mão também. Ou seja, toda a atenção da humanidade está para a tecnologia. Então eu vou te ajudar para você ser anticrise no primeiro passo. Nunca mais na história a gente vai demorar para dar saltos exponenciais em tecnologia, em disrupção, em todo tipo de coisa. Cada 1 ano da humanidade a partir de agora, com tanta parafernália tecnológica, com evolução de transistor, com evolução de algoritmo, evolução de automação, evolução de inteligência artificial, evolução da robótica, evolução de tanta coisa, vai acontecer algo. Cada 1 ano vai ser um salto de 50. Ou seja, se prepare para viver aquilo que a humanidade não viu ainda. Em menos de 10 anos vai acontecer algo impressionante em todas as vidas que estão assistindo isso aqui agora. Sua profissão certamente não vai existir mais. Você é muito burocrático, você sente demais, suas emoções são mal definidas. E vai vir alguém que vai copiar a sua função e vai tirar você do jogo. Eu era atendente de call center numa empresa que tinha 200 mil funcionários na época. Se eu fosse pegar todas as minhas operações aqui hoje, talvez eu ia precisar de uns 4 mil atendentes de call center. Aí você pergunta, quantos que você tem? Não deve caber na mão aqui, ó. Por quê? Porque tem automação de tudo. Eu tenho automação de WhatsApp, eu tenho automação de inteligência artificial com a minha voz, eu tenho um mecanismo que dispara a ligação e faz 500 mil ligações em 1 hora. Quem aqui já recebeu a ligação minha? Tá vendo que a gente é amigo? Te liguei. Não precisa nem de mim mais para ligar. Por quê? Porque eles pegam minha voz, eu autorizo, usam a gravação da minha voz e ligam usando a minha voz, porque eu autorizo. Eu estou chocado com o que está acontecendo. Ou seja, a maior crise que nós vamos passar hoje não é da incompetência do Lula, é porque o nosso povo não foi preparado para a tecnologia. Segunda crise, absurda. Tecnologia, para mim, é a maior de todas. A segunda maior crise que vai acontecer agora, antes da virada dessa década, vai ser um colapso global, economicamente falando. O mercado hoje amanheceu e perdeu 10 trilhões de dólares. Vocês estão sabendo disso ou não? Trump está jogando um jogo de reset, ele quer criar um colapso, vai resetar esse jogo para os Estados Unidos sair na frente. É ousado, se funcionar vai ser o maior gênio da história dos Estados Unidos. Se não funcionar, vai ter uma guerra sem precedentes entre grandes nações. Ele soltou hoje que se a China não afinar porque ele falou, ele vai subir para 50% de tarifa sobre a China. Pelo que eu estou sabendo, a China não vai arregar não. Ou seja, você fala, o que eu tenho a ver com isso? No mercado interglobal, totalmente conectado, tudo de errado que dê em qualquer nação ferra a nossa. Tudo.
Uma guerra na Ucrânia, que não tem nada a ver com a gente, o combustível fica mais caro, o gás fica mais caro. A Rússia começa a não entregar o fertilizante, nosso combustível vai ficar mais barato, mais caro. O que fertilizante tem a ver com isso? Não, tem muita coisa do nosso combustível que depende da cana. Muita coisa do nosso combustível que depois que fica mais caro uma produção, vai ficar mais caro o frete. E aí a cadeia inteira desacelera. É isso que vai acontecer. Precisa de focar para ter uma cabeça boa no meio do caos. Você vai anotar uma linha de comando: treinar o caos. As pessoas, elas não treinam o caos. O que as pessoas fazem? Elas vivem achando, eu sei que a oração move montanhas e tudo, mas a oração sem obra não vai te ajudar em nada. Continue orando. Se você for usar a Bíblia, você vai ver que pessoas que creram em Deus e que de fato, além de orar, foram lá e colocaram a mão na massa, multiplicaram, tiveram 10.000% de retorno, tiveram 100 por 1, tiveram 10.000% alguns. Por quê? Porque sim, foram abençoados, mas não deixaram de fazer. Nós estamos numa crise. Agora vamos falar do nosso governo, que é terrível. O governo do Brasil é um governo que não sabe o que é austeridade, não tem ninguém de uma ponta na outra em ministério nenhum que nunca gerou nem nada de riqueza. Esses caras não baixam a despesa do governo. O governo aumenta imposto e não consegue aumentar a arrecadação com isso, vai ter evasão inclusive. Os mais ricos, sabendo que o dinheiro está correndo risco, está tocando fogo no dinheiro para fora do país. Eu te falo porque o reflexo de ter diversos imóveis gigantescos sendo vendidos a preço de banana é o reflexo que a economia já está pausada. Todo mundo morrendo de medo. O que acontece? Você fala, tô nem aí para rico. Se o rico parar de investir no lugar, o lugar começa a decrescer. E aí começa a faltar emprego. E aí a tecnologia já vai engolir o emprego. E a gente não tem alguém que é inovador, a gente não tem alguém que de fato resolve o problema. Nós estamos perdidos. Então quer dizer que eu vim aqui foi para ouvir um monte de coisa ruim? Não, não foi. Eu acho que você tinha que melhorar a sua cabeça, treinar o caos, amar a crise, porque a crise revela um fraco. E humildemente, vários de vocês têm uma fraqueza absurda.